Nós vamos conversar agora com o Alberto Borges, que é assessor jurídico da FEComércio de São Paulo. Alberto Borges, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer. Como vai? Tudo bem? Ô, Alberto, a FEComércio está reivindicando aí parcelamento de tributos municipais para minimizar as dificuldades financeiras que as empresas vêm enfrentando em função da pandemia. São várias frentes aí, na verdade, de preocupação. Nós já tivemos algumas flexibilizações no área de tributos por parte do governo federal também. Eu queria saber especificamente em relação aos impostos municipais, quais são os maiores problemas? Bom, basicamente os impostos municipais eles são recolhidos principalmente para o segmento de prestação de serviço, que São Paulo tem esse destaque, que é um reduto de grandes empresas de prestação de serviço, além do comércio de varejo e atacado. Mas o serviço passou a ser um setor muito importante aqui na cidade de São Paulo. E por isso, por ser um setor que foi atingido drasticamente pela Covid, está passando uma situação muito complicada, né? Muito sensível. E com a retomada agora, a gente espera que tudo isso volte ao normal, aos poucos, né? E de forma lentamente, mas ao mesmo tempo precisa ter esse cuidado, dar esse fôlego, esse apoio para as empresas, para que ela possa voltar a ter caixa, fluxo de caixa, receitas, e para poder pagar os impostos. Então, por isso a gente está pedindo esse parcelamento e que o prefeito aqui de São Paulo, o Bruno Covas, tenha essa sensibilidade de ajudar esse setor, que é muito importante aqui na cidade de São Paulo, É, porque a gente de percebe. prestação de serviço. A gente percebe que mesmo com a flexibilização, o movimento do comércio, pelo menos a maior parte, ainda continua bem mais fraco. Isso vem acontecendo com os shoppings, lojas de rua também. Nós temos alguns segmentos que têm uma movimentação maior, parece ter uma demanda, inclusive o pessoal que compra para revender aquelas áreas de comércio de São Paulo tiveram uma movimentação maior, mas o consumidor mesmo ele continua muito cauteloso, né? Sim, muito. Esse comércio de rua, ele já é um outro setor que ele recolhe o ICMS, né, para o Estado de São Paulo. Também é um pleito nosso de ter essa, para o governador, o Dória, João Dória, também possa ser aprovado um parcelamento para esse setor do comércio de rua. Então, assim, não só aqui no município de São Paulo, como também no estado, existe essa necessidade. A gente sabe que a retomada já está praticamente aprovada e tem essa adesão aos poucos, né, do comércio voltar aos poucos consequentemente, a venda, para você ter o recolhimento do imposto normalmente, sem incidência de juros e multa pelo atraso, isso tem que ter, então, gradualmente o comércio voltar ao seu principal, ao voltar ao eixo, né? E então a gente acha que o parcelamento é uma das formas também de apoiar agora para o empresário, porque ele é vítima de tudo isso. Além das pessoas, o empresário ele tomou praticamente um soco no estômago, vamos dizer assim, porque a sua atividade foi afetada. Então, assim, da mesma forma que as pessoas precisaram de respiradores, né, as pessoas que precisaram de uma internação, de um respirador, o empresário também hoje está precisando dessa ajuda, desse respirador para poder voltar à sua atividade e honrar o pagamento do seu imposto. Agora, Alberto, a gente pensa sempre no ISS quando se fala em tributo municipal, mas tem várias outras tarifas, tem a questão do IPTU também, que se cobra muito esse parcelamento maior, não é? Porque muitas vezes o comércio, o setor de serviço está pagando parcelado ainda, e isso está pesando mensalmente, né? Totalmente. Então, assim, virou uma bola de neve praticamente. Então, você tem, como você falou, o pagamento do ISS para as empresas prestadoras de serviços, você tem o IPTU também,
você tem as taxas de fiscalização, taxa de anúncio, o ITBI. Então, assim, pegou todo mundo. Não importa se o imposto é do município, se é do estado ou da União. Tem que ter essa preocupação de deixar agora o empresário ganhar confiança, né? Voltar à sua atividade normal para poder fazer o pagamento dos impostos, os ordinários que vão vencendo durante os meses, e também aqueles que já deviam e estavam pagando o parcelamento antigo. Porque se ele deixa de pagar o parcelamento, ele é excluído, ele perde o benefício daquele parcelamento. Então, é muito importante, um projeto de lei desse porte dispensa de uma boa justificativa, porque a situação que a gente conhece justifica essa necessidade. Então, é mais que um remédio para que esse setor seja beneficiado, né, por motivo justo. E, senão, a gente sabe que as empresas vão fechar. O desemprego já está alto, praticamente. Então, assim, vamos esperar o que agora? Que as empresas encerrem as suas atividades? Né? Então, se elas não estão conseguindo pagar agora os seus impostos porque ficaram mais de 70 dias fechadas, praticamente não vão ter mais nada. Se fechar, é óbvio que não vai conseguir pagar mais nada. Então, essa sensibilidade das autoridades é muito importante nesse tipo de pleito. Então, a Federação do Comércio, representando os empresários, e vem de forma insistentemente aí pedindo para que seja aprovado esse parcelamento de forma urgente e, lógico, com os benefícios também de não aplicação de multas e de juros nesse débito fiscal que deixou de ser pago. Agora, como é que fica essa questão dos tributos municipais em relação ao tratamento que foi dado no Simples? O Simples ele já teve o seu parcelamento, a sua prorrogação do pagamento, porque isso depende do comitê gestor do Simples, que é um sistema diferente daqui do ordinário. Então, isso daí já foi praticamente agraciado pelo comitê gestor do Simples, da Receita Federal. Já existe essa prorrogação e está sendo cumprida. Então, é justo, porque aquele empresário que está enquadrado no Simples, ele já está tendo esse benefício de prorrogar o pagamento. Tá? Perfeito, nós conversamos aqui com o Alberto Borges, que é assessor jurídico da FEComércio de São Paulo. Alberto Borges, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, igualmente, tudo de bom.